Não é quando o inimigo te ataca que sua vida se torna mais arriscada, mas quando um falso amigo te acolhe na solidão de seu escritório. Schopenhauer revelou essa dinâmica brutal. Frequentemente, as pessoas mais próximas a você representam uma maior ameaça à sua saúde e bem-estar. O questionamento não é se há amigos falsos em sua volta, mas quantos deles você ainda não conseguiu identificar? Estes são os 10 falsos que ninguém teve a ousadia de revelar para você. Observe aqueles que só se manifestam quando o cenário é adequado aos seus interesses. Schopenhauer interpretou essas características de maneira perfeita. Ele acredita que existe uma vontade egoísta por trás de cada ação que parece ser altruísta. O amigo falso não exibe uma cordialidade contínua. A sua segurança se manifesta em ondas táticas, sempre antes de um pedido ou necessidade. Esta cortesia calculada atua como um investimento de baixo custo, com expectativa de um retorno elevado. Os falsos amigos são peritos em ajustar o mínimo de gentileza necessário para maximizar as vantagens do relacionamento. Observe como suas mensagens aparecem exatamente quando ocorrem de favores, conexões ou recursos que você tem. O padrão temporal é uma característica que revela a proximidade entre o momento de maior atenção e o pedido seguinte. Durante 3 meses, aplicou a técnica de mapeamento de interesse para identificar este sinal. Anote mentalmente cada interação realizada por essa pessoa e compare-a com as interações que aparecem nas 72 horas subsequentes. Invariavelmente, os falsos seguem um padrão previsível de amigos próximos, reduzidos de valor e desaparecidos. A estratégia de defesa mais eficiente não é o enfrentamento, mas a neutralidade tática. Preservar respostas cordiais, mas sem envolvimento emocional. Ao identificar o padrão de cortesia planejado, você reduz sua efetividade. A arte reside na observação sem julgamento. Segundo Schopenhauer, aquele que entende a essência da vontade já não pode ser mais manipulado por ela. No entanto, esteja atento às próximas etapas desta manipulação, que convertem até o mesmo sofrimento em um meio de troca na economia das interações sociais. Existem indivíduos que fazem de cada desafio um show grandioso, exigindo total atenção às suas dores enquanto minimizam as suas. Esta é a segunda indicação de que Schopenhauer confirmou de imediato o teatro. A relação do sofrimento que utiliza suas próprias tragédias como instrumentos de manipulação. Schopenhauer considerava o sofrimento como um elemento fundamental da existência humana, porém distinguia entre o sofrimento genuíno e sua expressão calculada. O amigo falso estabelece um monopólio da dor. As suas crises frequentemente ofuscam as suas. Os seus problemas, frequentemente, exigem a máxima prioridade. Observe como suas angústias se intensificam de forma enigmática quando você compartilha seus próprios desafios, como se houvesse uma competição invisível que eles precisam vencer a todo custo. Para reconhecer este padrão, utilize o método de redirecionamento compassivo. A forma mais eficiente de proteção é criar uma economia de vulnerabilidade equilibrada. Quando o teatro começa seu monólogo de dor, apresenta verdadeira compaixão, mas depois, de maneira delicada, direciona a conversa para um problema seu. O falso amigo mostrará um desconforto evidente, mudará de assunto rapidamente ou, ainda mais surpreendente, descobrirá um meio de ligar sua história dele. Estabeleça restrições precisas para o apoio emocional que proporciona e observa a reciprocidade. Lamento muito que você esteja enfrentando essa situação. Elaborar um conjunto de sentenças compassivas, porém restritivas. Lamentavelmente, só posso disponibilizar 30 minutos hoje, mas estou disponível neste período. Mas existe algo mais inquietante do que o teatro: a relação do padecimento. O terceiro sinal se apresenta de maneira sutil. O sinal a seguir mostra como alguns amigos alteram completamente sua imagem no espelho social, criando uma versão de você que apenas atende aos seus interesses. É o amigo que apenas reflete o que você quer ver, nunca o que realmente precisa ver. Schopenhauer, com sua visão de mundo brutalmente honesta, detestava essa coincidência da verdade. Ele acredita que a verdadeira amizade só se manifesta onde há uma bravura de revelar ao mundo quem realmente é, e não como interessante que fosse. Este amigo falso cria uma imagem distorcida em que você se mostra perfeita em suas escolhas duvidosas e radiantes em suas mediocridades. O perigo está justamente nesta falsa alegria. Ao negarmos uma crítica construtiva, ela impede nosso desenvolvimento e intensifica nossa dependência de sua aprovação fabricada. Faça o exercício da verdade inconveniente para considerar este sinal de forma intencional. Apresente uma ideia evidentemente ineficaz ou uma escolha claramente danosa como sendo seu propósito.
O amigo genuíno demonstrará preocupação, enquanto a falsa concessão será liberada, talvez adicionando sugestões para intensificar a ideia. Para se resguardar, desenvolva o que Schopenhauer denomina como círculo da realidade. Indivíduos dedicados à honestidade compassiva. Quando a sua autoavaliação se sobrepõe a qualquer elogio de terceiros, o adulador perde seu poder. Faça uma pergunta direta sobre o que você identifica como meus pontos fracos ou onde acredita que estou equivocado nesta situação. Valorize aqueles que respondem com sinceridade meticulosa, não como uma adulação vazia. A verdadeira defesa contra a reserva do espelho reside em cultivar o que os estoicos denominavam de cidadela interior, um sentimento de valor próprio que independe de validação externa. Porém, existe um perigo ainda mais sutil à espreita, que não só altera seu reflexo, mas também suga silenciosamente sua energia vital, deixando-o inexplicavelmente exausto após cada interação. Schopenhauer notou claramente que as relações são genuinamente equilibradas. Em geral, uma pessoa extrai mais do que pode oferecer, gerando um déficit invisível que só é notado quando o limite já foi atingido. A parasita emocional deixa uma trilha de exaustão. Eles captam sua energia, mas nunca enchem seu poço interno. Este é o parasita emocional invisível. O amigo cujas interações te deixam inexplicavelmente vazias, como se algo tivesse sido retirado de sua vitalidade. A impressão deixada por este falso amigo é a sensação que permanece após o encontro, ao passo que amizades genuínas nos revitalizam, mesmo ao tratar de assuntos complexos. Segundo Schopenhauer, essa desigualdade simboliza o egoísmo primordial da vontade, que atua por meio do indivíduo. Utilize uma técnica de balanço energético para refletir este padrão. Depois de cada interação, avalie seu estado energético de forma consciente numa escala de 5 a 5. Guarde esses números durante um mês. Os padrões indicam quais relações frequentemente sugam sua vitalidade e quais a recuperação. Não é mero acaso ou período complicado quando alguém pontua de forma sistemática no negativo. A dosagem estratégica é a proteção mais eficiente. Restrição de duração e regularidade de interações com parasitas emocionais específicos. Defina reuniões em configurações que naturalmente restringem o tempo. Em vez de um jantar, um café em vez de uma caminhada. Além disso, prepare-se energicamente antes dos benefícios, visualizando uma cerca de proteção ao seu redor. A competência crucial aqui é entender que a fadiga após as interações sociais não é algo comum, mas sim um sinal. No entanto, existe um comportamento ainda mais desleal. O sinal a seguir mostra como alguns amigos convertem suas confidências mais íntimas em produtos para serem comercializados no mercado social. As confidências compartilhadas na intimidade não representam apenas projeções de confiança, mas também representam transferências de poder. Este é o mercado dos segredos, onde cada vulnerabilidade compartilhada é anotada mentalmente para uso futuro. Observe como certos aspectos de sua vida surgem em diálogos que não deveriam existir. Schopenhauer, com sua perspectiva aprofundada das dinâmicas de poder, compreenderia perfeitamente como certos amigos coletaram informações não para fortalecer a relação, mas para acumular influência e valor social. Em contraste com o traidor evidente que propaga rumores amplamente, o mercado atua com precisão sutil, revelando suas informações em momentos estratégicos, muitas vezes disfarçado de inquietação. Como comentários que parecem inocentes revelam um saber que você apenas dividiu com poucos. Utilize o método de informação controlada para refletir este padrão. Divulgue intencionalmente diversas informações triviais, porém pouco pessoais para diversas pessoas. Por exemplo, comente com um amigo específico que está avaliando a possibilidade de mudar de carreira para um campo incomum. Se essa informação retornar por meio de terceiros, você conseguirá identificar o vazamento. A forma mais eficiente de proteção é o compartilhamento segmentado. Defina níveis claros de intimidação e cumpra-os. Como Schopenhauer identificaria a descrição autêntica? Apenas para aqueles que conseguiram ao longo do tempo uma administração impecável de suas confidências passadas. Não se trata apenas da falta de fofocas, mas também de respeito pelo espaço pessoal alheio. Também adote a prática de realizar o teste de ocorrência ao compartilhar algo delicado. Preste atenção em como a pessoa assimila a informação. Frequentemente, os comerciantes mostram um interesse exagerado, fazem perguntas ocasionais, são interessantes, detalhados ou mostram um brilho passageiro nos olhos. Há amizades que se convertem em prisões discretas. O impulso instintivo do colecionador ao comprar um item novo,
Mais perigoso do que o mercador de segredos é aquele que constrói uma estrutura invisível de dependência ao seu redor. Schopenhauer, ao exaltar a independência intelectual, anuncia contra as relações que nos restringem sob a justificativa de nos salvaguardar. O arquiteto da dependência edificada, passo a passo, uma estrutura na qual você se torna progressivamente incapaz de operar sem a sua presença, direção ou aprovação. Eles se apresentam como seu único refúgio seguro, ao mesmo tempo que abalam sua confiança em se aventurar sozinhos. Este amigo falso atua por meio da interação paradoxal entre a suposta necessidade e o cultivo sistemático de incertezas. Observe como eles fornecem assistência não solicitada em campos onde você é competente, questionam sutilmente suas escolhas independentes ou demonstram preocupação excessiva quando você envelhece sem sua consulta. Realize uma atividade de autonomia temporária para refletir este padrão. Tome decisões deliberadamente sem consultar essa pessoa e observar sua ocorrência. O amigo autêntico festejará sua autonomia. O arquiteto da dependência mostrará desconforto, que pode ser disfarçado como preocupação ou até mesmo como ofendido por não ter sido contemplado. O cultivo sistemático do que penso é a proteção mais eficiente. Ele designaria como autoconfiança racional a habilidade de avaliar suas habilidades sem superestimar ou subestimar a ação. Exercer a prática da tomada de decisão com autonomia e bem informada. Faça uso de várias fontes para tomar decisões cruciais. Nunca apenas um indivíduo, não importa o quão realista possa parecer. Schopenhauer, que entendia a inveja como uma força social, identificaria esse comportamento de imediato. Elabore também um mapeamento de competências. Uma avaliação precisa de quais áreas da sua vida realmente precisam de apoio e quais você já domina é o remédio contra a dependência feita. Recorde-se da advertência de Schopenhauer. A autonomia do pensamento é para o intelecto o que a liberdade de movimento representa para o corpo. Enquanto o arquiteto estabelece dependência, o próximo tipo de falso amigo atua de maneira ainda mais sutil, ocultando suas vitórias de maneira sistemática para amigos que dominam a sutil arte de ocultar suas vitórias. O maestro da invisibilidade atua pela redução sistemática de seus sucessos, enquanto intensifica de forma desproporcional seus fracassos. A estratégia deste amigo falso é sofisticada. Nunca uma crítica direta, sempre um desvio de atenção, uma contextualização que reduz, um silêncio calculado. Note como suas conquistas são recebidas com respostas amenas. Que ótimo! Na verdade, no entanto, tenha cuidado com o interessante. Aplique a estratégia do sucesso monitorado para reconhecer este padrão. O círculo de festa é a proteção mais eficiente. Lembra-se do que aconteceu quando você sempre apontava para um possível fracasso futuro ou comparava sua vitória a algo maior que fazia sua vitória parecer inexpressiva. Compartilhe intencionalmente semelhanças com diferentes indivíduos e compare as respostas. O líder da invisibilização mostrará uma incapacidade persistente de festejar genuinamente seus progressos, ao passo que demonstra um entusiasmo genuíno pelos triunfos alheios. Identifique e cultive relações com indivíduos capazes de expressar alegria autêntica por suas realizações paralelas. Exercer a partilha seletiva. Também é necessário desenvolver uma validação interna. Deixe para compartilhar suas conquistas significativas apenas com aquelas que são evidentemente capazes de comemoração. Aprimore sua habilidade de identificar o valor de suas próprias vitórias, sem depender da validação de terceiros. De que maneira Schopenhauer perceberia? A nossa felicidade é menos determinada pelo que ocorre e mais pelo modo como interpretamos o que ocorre. Mantenha o traje de comemorar internamente seus triunfos antes de divulgá-los ao mundo. Schopenhauer olha com desdém para aqueles que convertem cada ato generoso em uma contribuição contábil. Os detentores de subsídios emocionais mantêm um diário detalhado, mesmo que oculto, de cada favor concedido, cada presente dado, cada minuto investido. Para ele, nada é empréstimo, tudo é tomado emprestado a taxas de juros elevadas. A amizade sincera é originária da gratuidade. Este amigo é falso. Lembra quando eu te auxiliar com algo? Enquanto o mestre da invisibilidade atua no domínio do reconhecimento, existe um tipo ainda mais meticuloso de falso amigo, que converte cada ato de retenção em um registro em sua contabilidade emocional. Note como ele costuma rever favores anteriores após tudo o que fez por você, lembrando constantemente o saldo da conta que você nunca encontrou em abrir. Esse comportamento é evidente, principalmente quando você define limites ou nega um pedido. Utilize uma estratégia de generosidade para reconhecer este padrão. Proporcione um benefício relevante,
porém não especificado, algo que um amigo autêntico jamais usaria como meio de troca. O colecionador sempre se preocupa à tona este favor na primeira discordância, expondo sua verdadeira essência. A contabilidade transparente proporciona a proteção mais eficiente. Quando notar a cobrança indireta, aborde a questão com tranquilidade. Parece que você se sente devedor por algo que fez no passado. Podemos dialogar abertamente a respeito disso. Está clara a desativação do mecanismo manipulador, exigindo um esclarecimento que rejeita o colecionador normalmente. Também aprimora o equilíbrio da generosidade consciente, a habilidade de oferecer sem esperar retorno, mas ao mesmo tempo regularizando. Quando um relacionamento se torna progressivamente desequilibrado. Como Schopenhauer apontou, a simpatia autêntica não mede vantagens. No entanto, isso não implica em aceitar uma exploração constante. No entanto, o próximo tipo de falso amigo, mais sofisticado que o colecionador de dívidas, é aquele que faz da culpa seu instrumento de controle predileto, manipulando sua própria consciência contra você. A culpa, um sentimento intrinsecamente humano, pode se converter na ferramenta de manipulação mais eficaz. Schopenhauer, que elaborou detalhadamente a responsabilidade moral em seu trabalho sobre a liberdade de vontade, identificaria este mecanismo de imediato. O manipulador da culpa converte sua consciência moral em uma arma contra si mesmo. Este amigo falso atua por meio da inversão de responsabilidades e da criação de deveres morais inexistentes. Note como a situação em que você prioriza seu bem-estar de forma legítima são reinterpretadas como traições inaceitáveis. Depois de tudo que vivi, não acredito que você tenha feito esse esforço mínimo ou que seja tão egocêntrico, transformando sua autonomia em uma falha de caráter. Aplique a metodologia da fronteira compassiva para refletir e anular este padrão. Quando sentir remorso após uma interação, questione se esse remorso provém de valores genuínos que foram escolhidos deliberadamente ou de expectativas impostas por terceiros. O manipulador da culpa sempre gera o segundo tipo de culpa, uma que não está em sintonia com seus princípios reais. O escudo da integridade é a proteção mais eficiente. A definição clara de seus próprios princípios e prioridades éticas. De que maneira Schopenhauer perceberia? Elaborar respostas equilibradas, como compreender sua frustração, mas minha escolha reflete minhas prioridades no momento. Também reconheço que isso é um desafio para você, mas tenho que respeitar minhas próprias restrições. Também é importante cultivar a prática da responsabilidade em proporção à habilidade de assumir exatamente o seu papel nesta situação, tanto quanto possível. A autêntica liberdade moral não consiste em rejeitar a responsabilidade, mas em assumi-la na medida exata, sem distorções além da manipulação pela culpa. Há um método capaz de transformar até o anseio humano mais profundo em uma conexão verdadeira com a realidade. Schopenhauer nunca expressou um pessimismo absoluto. Embora reconhecesse a deficiência da amizade autêntica, ele percebeu sua possibilidade fundamentada na compaixão recíproca. Este raro instante em que a separação entre duas entidades se desfaz, expondo a unidade essencial da vontade. Manter amizades sinceras é como cultivar um jardim em um terreno seco. Requer esforço consciente, paciência e discernimento. O capítulo seguinte mostra como estabelecer um jardim de amizades autênticas em um mundo onde, segundo Schopenhauer, a solidão proporciona ao intelectual uma dupla vantagem. Primeiro, a possibilidade de estar consigo mesmo e, em segundo lugar, de não estar em contato com os demais. A primeira estratégia consiste em cultivar a reciprocidade dinâmica. Não a contabilidade estrita do equilíbrio perfeito, mas o fluxo natural de dar e receber, que se adapta às demandas de cada instante. Amizades sinceras respiram naturalmente, sem sufoco ou desamparo. Cada parte contribuindo conforme suas possibilidades, quando possível. Observe os momentos de desordem. Eles expõem a essência da ligação em situações adversárias. O amigo falso se vai, mas o verdadeiro permanece. Compreendo que eventualmente os papéis se inverteram. Aplique o método do silêncio tranquilo. Promova ambientes onde nada precisa ser explicado ou comprovado. A habilidade de dividir silêncio sem ansiedade é um sinal distintivo de proteção nas relações. Por outro lado, amigos falsos enchem cada vazio com barulho, recebendo a verdade que o silêncio desvenda. Implemente gradualmente a prática da vulnerabilidade. Compartilhe camadas cada vez mais profundas de si mesmo, prestando atenção em como cada descoberta é acolhida e resguardada. A amizade sincera estabelece um santuário onde as vulnerabilidades são tratadas com respeito,
não como recursos para a edificação do poder, como Schopenhauer destaca. A verdadeira amizade não nega a essência essencial do egoísmo humano, mas simboliza seu raro e valioso triunfo. A verdadeira defesa contra falsos amigos não reside no isolamento cínico que Schopenhauer ocasionalmente adotava, mas no discernimento apurado que possibilita identificar as raras ligações onde o véu de Maia se levanta momentaneamente, expondo a unidade intrínseca à existência separada. Esses silêncios têm o potencial de mudar completamente suas relações.